Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas no horário de Brasília, pontualmente. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. Olha só, eu começo essa edição falando de economia e com uma boa notícia. O desemprego no Brasil caiu e atingiu o menor patamar desde 2015. A repórter Maria Clara Leite é quem traz mais detalhes sobre essa história. Vamos ver? O desemprego no Brasil caiu para 10,5% no trimestre encerrado em abril, o menor patamar para o período desde 2015. Agora, a desocupação atinge 11,3 milhões de brasileiros, cerca de 700 mil pessoas a menos do que no trimestre anterior. O aumento da ocupação foi registrado nos seguintes grupos: transporte, armazenagem e correio, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana, serviços sociais e outros serviços. O número de empregados com carteira assinada no setor privado no primeiro trimestre foi de pouco mais de 35 milhões de pessoas, alta de 2% na comparação com os 3 meses anteriores e de 11,6% na comparação anual. Já os trabalhadores informais somam 38,7 milhões de pessoas, o que representa queda de 0,3% na informalidade do Brasil. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E atenção a essa notícia, o Comitê Científico de São Paulo recomendou ao governo estadual a volta do uso de máscaras em ambientes fechados. E para pessoas vulneráveis, o uso da proteção é indicado inclusive em ambientes abertos. O anúncio foi feito com base no aumento das internações no estado e ainda sem reflexo no número de mortes. A orientação não tem caráter obrigatório e ainda será discutida pelo governo. E olha só, mudando de assunto, o furacão Ágata deixou pelo menos 10 mortos e cerca de 20 desaparecidos no sul do México. Essa é a primeira tempestade dessa magnitude registrada no Pacífico. O fenômeno foi rebaixado para depressão tropical nesta terça-feira. A maioria das vítimas é da zona da alta montanha, disse o governador Alejandro Murat. O fenômeno tocou o solo como furacão de categoria 2 na tarde de segunda-feira, a oeste de Puerto Ángel. A Ágata se deslocava nesta terça-feira sobre o sul de Veracruz, que tem costa no Golfo do México, o que provoca chuvas torrenciais nessa região e no sul do país. Autoridades localizaram cerca de 5.240 turistas na área que abriga resorts. O México sofre todos os anos o embate de ciclones tropicais, tanto em sua costa pacífica quanto na Atlântica, geralmente entre maio e novembro. A temporada de furacões em 2021 foi moderadamente ativa, com 40 fenômenos. 15 foram furacões. E olha só, os governos do Brasil e do Paraguai estão intensificando as ações na fronteira entre os dois países para combater o crime organizado, principalmente o tráfico de drogas. Forças de segurança de Brasil e Paraguai trabalhando em parceria contra o crime organizado. Somente na última semana, a Polícia Antidrogas desmantelou 86 acampamentos de empacotamento de entorpecentes, eliminou 183 hectares de plantações e queimou 600 toneladas de maconha, após 8 dias de campanha perto de Pedro Juan Caballero, capital do departamento de Amambai, fronteira com o Brasil. A operação consiste na erradicação de plantações ilícitas de maconha na área. Como você pode ver, há um grande número de cultivos ativos na área. E nosso trabalho é erradicar todas as culturas ilícitas e queimar todos os pertences que pudermos encontrar na área. E, se tivermos a oportunidade, prender os autores. Desde o início do ano, a Polícia Antidrogas destruiu 1.022 hectares de maconha e apreendeu 362 toneladas da droga preparada para a venda. As autoridades calculam que 80% das drogas produzidas na região seguem para o Brasil através de facções criminosas. É muito mais eficiente em termos de quantidade de droga que é inutilizada. A gente fazer esse trabalho aqui, assim, vezes 20, vezes 30 vezes mais eficiente do que a gente mobilizar pessoas policiais no Brasil para fazer essa interceptação da droga já no caminho, já pronta lá dentro do Brasil. Postos de controle na fronteira também fazem parte da chamada Operação Nova Aliança. Parar de uma forma ou de outra essa onda criminosa, essa onda de violência que assolava a cidade, e também tem uma função dissuasiva.
Como esses controles são móveis, em diferentes pontos, eles buscam interceptar ou detectar algum tipo de atividade ilícita ou transporte de algum tipo de substância nos veículos. Refletindo o tráfico de drogas, a taxa de homicídios no departamento de Amambai foi, em 2020, superior a 70 por 100 mil habitantes, 10 vezes acima da média nacional, segundo números do Ministério do Interior. E a gente fala agora de imposto de renda. A Receita Federal recebeu mais de 36 milhões de declarações de imposto de renda. O prazo para entrega acabou ontem, mas a partir de hoje o sistema volta a receber declarações. O problema é que será cobrada uma multa pelo atraso. O valor mínimo é de R$ 165 e pode chegar a 20% do imposto devido. Quem já declarou e precisa retificar a declaração também pode fazer a partir de hoje. Lembrando que não é mais possível mudar o modelo de declaração que foi entregue. A Receita Federal também informou que 2 milhões de declarações foram entregues com algum tipo de pendência e podem cair na malha fina. E olha só, mudando de assunto e falando de futebol, o atacante brasileiro Vinícius Júnior foi eleito o melhor jovem da última Liga dos Campeões. O prêmio foi divulgado pela UEFA. Com apenas 21 anos, Vinícius Júnior foi peça fundamental na campanha que coroou o Real Madrid como o melhor clube da Europa pela 14ª vez. O gol do título pesou para a decisão da entidade máxima do futebol europeu, mas a campanha do brasileiro já era muito boa, com 4 gols e 6 assistências em 13 jogos, quase uma participação em gol por jogo. Revelado pelo Flamengo, ele foi vendido para o clube espanhol em maio de 2017 por 45 milhões de euros. Como ainda era menor de idade, só foi para o clube espanhol em julho de 2018, quando completou 18 anos. Após se transferir para a Espanha, Vinícius passou por um período de adaptação e se juntou ao Real Madrid Castilha, time B do clube, usado para a adaptação de jogadores. O brasileiro demorou algumas temporadas para engrenar e só conseguiu desempenhar um futebol de alto nível após a chegada do treinador Carlos Ancelotti no início da temporada. Muito do sucesso do Real Madrid passou pela combinação de Vini com o francês Karim Benzema. O centroavante chegou ao seu 5º título de Liga dos Campeões, sendo pela primeira vez protagonista e o artilheiro com 15 gols. 10 deles foram marcados já no mata-mata, incluindo hat-tricks, ou seja, 3 gols numa partida, contra o PSG e o Chelsea. Bom, e os nossos parabéns para o Vinícius Júnior. Essa edição fica por aqui, mas continue ligado, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!